A Panrota surgiu porque não existia, naquela época, um manual que tivesse todos os horários de voos. Para saber um horário de voo, o agente de viagens tinha que pegar o telefone e ligar para a companhia aérea. Numa época que o telefone funcionava muito mal, então era um problema tremendo para o agente de viagens. E a Panrotas saiu publicando mensalmente todos os horários de voos domésticos e depois internacionais. Então, foi de tremenda utilidade. Então era tudo analógico, não tinha computador. Então a gente tinha de emitir as passagens, a gente tinha de fazer a reserva por telex, por telefone, e tinha de levar papel de um lado para o outro, carimbo, selo. Dava para trabalhar desde que tivesse o planejamento. Então, por exemplo, na empresa, na época eu tinha 11 aparelhos de fax, um office boy que ficava trocando bobina e fax entrando o dia inteiro, e nós tínhamos que datilografar esse voucher. Já era moderno isso, porque antes a agência comprava esse voucher e pagava em dinheiro. E aí nós modernizamos um pouco, a GTA já modernizou um pouco. Nós já emitíamos e dávamos crédito para a agência. Quem viajava de avião eram pessoas mais ricas, né? E os destinos sempre eram Paris ou visitando familiares, né? Paris como turismo, né? A Itália como parênteses, porque o Brasil tinha uma colônia italiana muito grande, portugueses e espanhóis, né? Em 1974, nasce o Guia Panrotas exatamente nesse momento do Brasil de incremento de malha aérea, onde o agente de viagem precisava de algo mais organizado para dar agilidade ao seu trabalho. No caso do Panrotas, no Brasil, foi pioneiro para dar para a gente informações precisas, objetivas e concretas sobre as viagens aéreas. O tipo de equipamento, o horário que saía, qual era o aeroporto. E isso pautava a vida dos agentes de viagens, de operadoras, representações. E era um tempo que a gente lidava com manuais físicos. A gente tinha uma dificuldade, gente. O Panrotas tinha que colocar mensalmente todos os horários de voos das companhias aéreas no papel, porque a gente não tinha esse acesso em outros lugares. O Panrotas trouxe isso pra gente. Ele era nossa bíblia mesmo. A gente tinha que buscar nele essas informações. Era nele que você tinha telefones de contatos de hotéis, companhias aéreas. Ele era exatamente um guia para nos direcionar a isso. Hoje, a gente com um clique, com um celular na mão, resolve muita coisa na vida. Mas nos anos 90, quando eu comecei a trabalhar numa agência de viagens, saber quem voava do ponto A para o ponto B era uma missão, assim. E esse guia facilitava muito a minha vida. Tive o meu primeiro contato com a Panrotas há 37 anos atrás, cara, porque meu pai tinha uma agência de turismo em São José dos Campos, né? E eu com 13 anos comecei a trabalhar lá. Isso aí olhava aquele livro do Panrotas, né? Com toda a malha das companhias aéreas e tudo mais, então era muito legal. Você não imagina o que era revisar a Panrotas inteira, porque era muita informação, dava um trabalho cavalar, porque mal saía uma Panrotas, já tinha que estar fazendo as correções para a seguinte. Então era um trabalho tremendo. Meu pai trabalhou em agência de viagens, então ele viveu muito ali do que eram as necessidades e as dores desses profissionais. Por isso que a publicação ajudaria muito o trabalho dos agentes. Eu estava num avião, tinha um senhor que estava sentado que pegou uma pasta. Ele tirou uma porção de folhas da Panrotas. E eu olhei assim e eu perguntei para ele: meu amigo, desculpe, por que o senhor está com essas folhas assim e tal? Ele disse: olha, porque a Panrotas é muito grossa e é muito pesada. Então eu arranco as folhas que eu preciso e levo só as folhas para não pesar tanto. Puxa vida, olha. Aí me veio à cabeça a necessidade de fazer o Panrotas de bolso. Fazer um Panrotinha muito menor, com todas as informações de voos, sem a parte social,
né? E aí o Panrotas de bolso era vendido nas bancas de jornal, nos aeroportos, basicamente, né? E o pessoal comprava o Panrotas de bolso e levava com eles sem o problema do peso. Aqui no Brasil, muitos empreendedores apaixonados por essa ideia de viajar, de conhecer o mundo e principalmente conectar as pessoas a esse tipo de experiência, fundaram empresas relacionadas ao setor de turismo. E é bonito de ver que essas empresas elas são longevas e continuam por décadas e ainda na mão da família. Eu trabalhava na Casa Faro Turismo, que é uma das maiores agências na Avenida São Luís, né? Era o boulevard do turismo, né? Lá tinha as grandes empresas aéreas e o Dr. Mário pediu para me acompanhar um grupo nesse. O grupo tinha um empresário, até deputado estadual, que ele queria montar uma agência de turismo lá em Santo André. Ele falou assim, eu queria trabalhar com ele, acabou me convencendo na época, eu tinha 23 anos na agência. Lá nós começamos a CVC como sociedade em 72, depois, a partir de 76, eu e minha esposa. A região do ABC era muito rica, né? As grandes montadoras de automóveis, Volkswagen, Ford, Mercedes, e todas elas tinham um clube de funcionários, né? Foi aí que nós começamos a levar o turismo diretamente aos Siscomes, né? Começamos com excursões rodoviárias, depois aéreas, depois com fretamentos, depois desenvolvemos como Caribe, Europa, enfim. Há 56 anos, quando eu estava me formando em Direito, no Mackenzie, um funcionário da Varig chamado Hélio Schmidt, que se transformaria num presidente, um dos maiores presidentes que a Varig teve, como amigo da família e da filha dele, ele me diz, você precisa comprar uma agência de viagem. Uma agência de viagem? Eu quero ser advogado. Não, eu vou te levar na Maringá Turismo, na Avenida São João 798, Jarbas Crispim Lopes é o dono, e chegando lá, o Jarbas é uma pessoa tão simpática, de Maringá, era. E ele me disse, olha, tudo que eu tenho chama Maringá. Maringá autopeças, Maringá bicicleta, Maringá motor. A única que dá prejuízo é essa aqui. Mas olha, eu não tenho dinheiro para comprar nada. Eu me formei agora, eu vou vender o DKV para comprar, gasolina. Então ele tirou do bolso uma chave, disse assim, olha, a chave é sua, a agência é sua. E assim eu virei dono de uma agência de viagens. Bom, quem acompanha minhas viagens sabe que eu sou um grande fã dos parques temáticos de Orlando. E foi na década de 80 que surgiram as famosas tias da Disney. E as operadoras começaram a projetar, organizar e a vender os pacotes turísticos completos diretamente para os clientes. E aí vinha a imagem de quem? Da vovó Estela, que era uma pessoa que levava todo mundo uma confiança meio que sem precedente, né? Hoje, uma mãe entrega um filho de 15 anos, você vai para a Europa sozinho, você vai fazer uma viagem para os Estados Unidos, que hoje é aqui do lado, 7 horas e meia, 8 horas de viagem, sozinho, a mãe tem pânico. Veja, tinha 9, 7, 10, 11, entregava. Então acho que a confiança, a imagem Estela Barros, a imagem vovó Estela, era de uma confiança muito grande, que saía um pouco fora da normalidade. Nós chegamos a levar, pasme, 5.000 passageiros em um mês, desacompanhado, a grande maioria, vamos falar que 80% de 5.000 eram crianças acompanhadas. Você imagina que elas tinham que ir, acontecer toda a viagem e voltar? Montanha-russa, os brinquedos da Disney, e o pai e a mãe sabendo, gente, está na mão da Estela Barros. A importância do agente de viagens numa venda é fundamental para dar todas as informações. E isso, entre nós, entre o grupo da Unave, a gente divulga e dissemina bastante, porque o digital existe. Não tem como contestar isso. Então, você tem que mostrar cada vez um trabalho melhor, cada vez uma consultoria melhor, um conhecimento melhor, estudando. É só assim que você se destaca. Para enfrentar os desafios e impulsionar o crescimento do mercado do turismo, os agentes de viagens sempre contaram com suas associações,
como a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, a Abrastoa, e, claro, a Associação Brasileira das Agências de Viagens, a ABAV, que está em todo o país. A ABAV, que é a Associação Brasileira de Agentes de Viagem, o papel dela é fomentar, dentro de seus associados, melhores políticas para o seu atendimento, integrar todos os associados que tem dentro da ABAV, que são agências consolidadoras, agências corporativas, agências de lazer, agências de receptivos. Então, o nosso papel é buscar legislações melhores para poder o atendimento, buscar a integração, fazer eventos corporativos para que o público B2B entre agências e fornecedores sejam cada vez mais capacitados para atender o seu público. Trabalhei com política de turismo durante alguns anos, através de algumas associações, e é muito interessante a gente ver como a política também nos afeta profundamente, como ela pode nos prejudicar grandemente ou como ela pode nos ajudar. Então, quando a gente olha para turismo, a gente fala do mundo. Eu acho que é uma profissão muito aberta, é uma profissão fora da caixa, que traz a possibilidade da gente crescer. Pô, todo mundo tem alguma coisa que representa. Aí montamos, 18 associados, e ganhou uma grande força, porque que a gente faturava. Flavec junto vendia mais que os consolidadores, que olha que os consolidadores vendem bastante. Discutir com as companhias aéreas, mostrar onde está tendo erro, mostrar que o atendimento dela de Congonhas está ótimo, mas de Guarulhos está péssimo, de Recife nem se diz. A gente tinha gente em todos os estados. Não era para brigar com ninguém. E aí começamos a botar os hotéis, quanto a gente vendia de hotéis. Então a gente convidava os diretores de hotelaria, tia coloque e assim por diante. Eu vi que a parte social era muito lida também. Aí um belo dia estou num coquetel, que aliás o nosso ramo que mais tem é coquetel e festa. Não sei se continua a ser mais, que se deixar tem exposição todo dia em todo estado. Você não faz um jornal. Aí criamos o Jornal Panrotas, que era mais da parte social. E foi um sucesso. Em 1992, que era uma década mais dinâmica e pré-internet, onde as pessoas estavam ávidas por notícia, meu pai cria o Jornal Panrotas, que era semanal, para publicar as principais notícias do mercado para as agências de viagens. A primeira década do Jornal Panrotas foi bastante movimentada para os agentes de viagens. Lá nos anos 90, eles tiveram de aprender sobre investimentos. Como a inflação era muito alta naquela época e eles tinham prazo para pagar a companhia aérea, acabavam investindo o dinheiro recebido pelo passageiro. Com o Plano Real, a economia estabilizou e foi uma época também em que a tecnologia para a internet já mostrava força. Os sistemas de reservas, as intranets, o setor chega aos anos 2000 já informatizado, ainda com muito medo da venda online e da concorrência da internet, que só viria mesmo lá pelos anos 2010, e em meio à crise gerada pelos ataques de setembro de 2001 nos Estados Unidos. É impossível separar a Panrotas da história do turismo, porque se lá atrás a gente tinha o caderninho que todo mundo comprava com o horário dos voos, e o que a gente viu que mudou nesse período todo é a capacidade de inovar e a capacidade de se adaptar e entender que a mudança e a transformação são fundamentais. Atualmente, as agências de viagens têm um papel que vai muito além das funções clássicas, como emitir bilhetes e vender pacotes. A gente sai de um modelo 100% baseado na agência física, continua sendo muito importante até hoje, tem um espaço muito importante até hoje, né? Não é à toa que a gente, inclusive, nasceu digital, hoje faz um movimento para abrir lojas físicas. Então, acho que, inegavelmente, é um negócio que continua tendo um espaço muito forte do agente de viagens físico. A gente precisa se adaptar e a gente precisa se alinhar e se sofisticar na mesma velocidade que vai a tecnologia, e trazer a tecnologia para ser o nosso aliado e não o nosso competidor, que é exatamente isso que a gente veio fazendo na CVC. Melhorar o modelo da CVC de forma que a gente combina o físico com o digital, que é muito do que a gente fala aqui, é ser o digital,
né? Que a forma que as pessoas querem realmente comprar a viagem é combinar essa facilidade do digital com a confiança e a segurança do físico. Nos anos 2010, novas formas de viajar continuam pressionando os agentes de viagens. Companhias aéreas low cost e seus ancillaries ficam populares, as plataformas de hospedagem de curto prazo se consolidam e, mais uma vez, os agentes de viagens tiveram que evoluir junto com esse cenário. Eu acho que o futuro são agências extremamente especializadas, né? Eu entendo e acredito que os consultores de viagens, os curadores da viagem de um passageiro, eles têm que ser muito mais especializados do que qualquer informação que esteja disponível à mão do cliente. Essa globalização de informação faz com que a gente tenha que correr atrás muito mais do que a gente tinha antigamente e que a gente tenha que saber muito mais do que esse cliente para que a gente possa realmente dar uma consultoria de valor. Para o agente de viagem continuar relevante, é exatamente isso. Ele precisa se capacitar, ele precisa se interessar pelo que vende, ele precisa ter foco, escolher qual é o nicho de mercado que ele quer, certo? E se dedicar àquilo. O agente de viagem, ele não pode ser genérico, ele não pode querer abraçar o mundo, ele não pode querer vender tudo, que aí ele é um especialista de nada. Eu acho que quando a gente fala de turismo de experiência, a gente está falando da relação do passageiro, né, com os destinos. A gente viu nascer um cliente que realmente quer uma conexão, né, e que busca um conhecimento, uma experiência mais profunda com aquele destino que ele tá buscando. O Brasil tem aí acredito eu, os próximos 10 anos, oportunidades incríveis de crescimento, tanto é que a gente pode perceber que os grandes players internacionais estão de olho no mercado do Brasil. O Brasil se desenvolveu muito no turismo, tanto o turismo receptivo, né, como o emissivo. Aprendeu a respeitar o turista no Brasil. Hoje o que a gente quer é que ele venha e volte 10 vezes, e traga mais gente, fale bem da gente, e poste em redes sociais que nós somos um grande destino. O que mudou no turismo foi a forma como as pessoas se relacionam com ele. Hoje a resposta a tudo que é feito ela é imediata. Nesses 50 anos, mesmo com o medo de mudar, o medo da tecnologia, o agente de viagens abraçou as mudanças e criou oportunidades para se tornar cada vez mais relevante na indústria de viagens e turismo. Assim como nós da Panrotas, né, acompanhando o agente de viagens e também nos transformando, a gente se digitalizou, a gente criou novos eventos, a gente personalizou a nossa relação com o setor inteiro, não só com a agente de viagens, mas com toda a indústria com quem a gente fala. E se eu posso dar uma certeza que a gente vai continuar acompanhando essa trajetória do agente de viagens pelos próximos 50 anos e muito mais. O legado que eu deixo para o turismo é a minha vontade de viajar. Estimulei a vida inteira que acontecesse com os outros. E agora sou eu que estou utilizando isso e fazendo isso. Então, para mim é uma coisa muito, como eu diria, muito pessoal. Muito pessoal.